Beleza, turma? Professor Gustavo Lima trazendo mais uma videoaula, hoje com circuito misto. Estamos na tela do Tinkercad e vamos fazer o login. Vamos realizar a cópia do circuito paralelo anterior. Então vamos aqui em duplicar. Ele já abre como uma cópia. Venho aqui em cima, digito circuito misto. Clico fora, confirma. Mudamos o nome. Vamos manter os mesmos resistores para a gente manter uma certa noção das mudanças que ocorrem no circuito. Então, do série para o paralelo, o que é que já mudou? Mudou resistência, é equivalente, mudou as correntes e mudou as tensões. Então, no série, a corrente é a mesma, tensões diferentes. No paralelo, tensões iguais, correntes diferentes. O misto é uma combinação dos dois circuitos anteriores e, para analisar, precisa de uma metodologia diferente. Então, ela será melhor abordada na etapa 3. Mas até lá a gente já conhece um pouco sobre eles. Então, vamos limpar aqui, apagando os fios inicialmente aqui dos multímetros. Epa, Ctrl Z, ele volta. Então, cuidado aí, não precisa de pressa para apagar, senão apaga mais do que precisa. Então, com 3 resistores, a combinação de circuitos mistos não são muitas, então não teremos muitas opções. Inicialmente, podemos colocar o de 470 na entrada do circuito e ligar os outros dois em paralelo. Apagar esses fios aqui e ligar aqui no negativo. Que mais? Então, podemos ter outro arranjo aqui. Então, tudo depende da combinação dos resistores e de suas ligações. Então, aqui não tem como a gente testar todas as possibilidades. Aqui são só algumas. Vamos ver aqui. Copiar os 3. Ver se os 3 rotacionam juntos. Tá aqui outra combinação de circuito misto, ó. Então, mais uma vez, não dá para tentar fazer todas as possibilidades, mas aqui algumas. Então, vamos retomar aqui, ó. Olhando para a esquerda aqui, resistor de entrada 470, aí o de 1000 em paralelo com 1500. Aqui no meio, aí teríamos o contrário, um resistor de saída de 1500. Agora o paralelo é de 1000 com 400. Por último aqui 1500 na entrada, aí 1400 em paralelo, só que numa configuração diferente. Então, para cada um deles aqui, por serem arranjos diferentes, valores em posições diferentes, as resistências também serão diferentes. Então, colocando aqui 3 ohmímetros para a gente medir. Deixa eu só ajeitar esse de 1500 aqui, do jeito que está, não está legal não. Cadê? Na verdade, não era assim que eu queria, não. Vou trocar até de lugar, peraí. Então, seriam 2 resistores de entrada. Não precisa desses fios aqui nesse setor do pronto-board. Então, seriam 2 de entrada e só esse resistor aqui de saída. Então, aqui alguns exemplos de medição. Aqui na esquerda, vermelho, preto. Aqui embaixo.
Esse próximo aqui, vermelho aqui na entrada. Preto. Estou suspeitando que esse segundo e esse terceiro dão os mesmos valores, mas vamos ver. Então, medição de resistência para 3 circuitos mistos. Isso, no caso, do primeiro para do segundo para o terceiro, o que mudou foi só o rearranjo dos componentes, mas são basicamente os mesmos resistores numa mesma configuração. Para mudar esse valor, aí teria que mudar o lugar dos resistores para ter novas configurações. Até porque só com 3 não dá para ter muita mobilidade dos componentes. Então, vejam que aí agora foi o primeiro e o terceiro que apresentam os mesmos valores. Por quê? Porque só mudou o desenho, a posição dos componentes. Mas é o quê? Em paralelo, 1000 com 1500, depois um resistor de 470. Então, só ficou diferente a sequência dos componentes, mas o arranjo é o mesmo. Certo, então aqui uma primeira possibilidade. Então vamos voltar aqui com a utilização dos dois primeiros. Então vou desligar aqui a simulação, onde podemos medir as correntes de entrada. Então aqui eu transformo em amperímetro. Esse vermelho vem para o vermelho da fonte. O preto aqui do amperímetro vem para a entrada do circuito. Ok. E esse próximo aqui, como tem resistências diferentes, vamos aproveitar aí, ver a diferença. Então, medição de corrente para circuitos mistos, um pouco diferentes. Correntes de entrada também diferentes. Vamos só corrigir aqui o resistor, o multímetro aqui para amperímetro. Liga de novo. Então, com resistências diferentes, correntes diferentes, está aí o registro. Certo? E para a gente finalizar, para que a simulação, vamos rodar aqui o scroll e chegar no multímetro e vamos ver a diferença das tensões. Vai ficar um pouco poluído, mas paciência. Então aqui vai ser a medição nesse resistor de 470 na entrada. E no bloco aqui dos dois resistores em paralelo. Então, vou tirar esse amperímetro daqui. Transformar em tensão, voltímetro. Vermelho nesse ponto aqui da bifurcação, da divisão do circuito. E o preto aqui embaixo. Então as tensões são diferentes, mas a soma, mais uma vez, tem que dar a tensão da fonte. Então a corrente permaneceu, só medi a corrente de entrada e as tensões somadas, 4,39 mais 561, tem que dar a tensão da fonte. Então isso aqui seria para agora esse circuito da esquerda. Vamos fazer com o circuito aqui da direita, só que agora aqui embaixo. Então a gente copia os 3 instrumentos, seleciona Ctrl C, cola aqui embaixo. Esse é o amperímetro. Vai ficar na entrada aqui do vermelho. O negativo aqui no resistor. Vamos medir a tensão nesse ponto aqui do resistor de 1500. E a tensão aqui nesse ponto do resistor, do bloco de resistores em paralelo. Então aqui a gente vê
com arranjos diferentes, todas as diferenças, correntes diferentes, tensões diferentes. O que é que se assemelha? A característica das tensões se somarem. Por quê? Porque a gente tem que passar a enxergar os resistores como blocos. Então, eu tenho o bloco aqui do resistor de 470 em série com esse bloco aqui de 2 resistores em paralelo. Do mesmo jeito aqui embaixo. O bloco do resistor de 1500 em série com o bloco de 2 resistores em paralelo, 1000 com 470. Vamos desligando aqui a simulação. Já mudamos o nome do circuito. Se clicarmos aqui no Tinkercad colorido, eu venho para a minha tela inicial com todas as simulações feitas até o momento. E para sair, eu clico aqui na figurinha, sair. Pronto, fechando então mais essa videoaula. Qualquer dúvida, comenta no mural do Sala de Aula, manda por e-mail. Fico por aqui, até a próxima. Um forte abraço.